finalzinho do ano, começamos aí uma sequência de estudos sobre a igreja, e pretendemos fechar hoje, para que aí no dia 23 a gente comece também, junto com a Escola Dominical, uma nova sequência aí de estudos. A igreja é importante, né? O presbítero Mauro estava falando a respeito da Escola Bíblica Dominical, se ela é importante, e aí ampliando um pouco mais nosso questionamento inicial, e a igreja? Será que é importante? Infelizmente, irmãos, nós temos visto um percentual crescente de pessoas que se dizem, eu coloco isso aqui, né, em destaque, pessoas que se dizem cristãs, dizendo que a igreja não é importante. Eu posso adorar a Deus na minha casa, a gente usa de argumentação que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, né? Então eu não preciso ter um local para congregar, não preciso estar junto com os irmãos, porque na verdade esse negócio de estar junto com os irmãos é um problema sério, não é verdade? Porque olha, tem cada irmãozinho, e como vocês mesmos dizem, só Jesus na causa, né? Aguentar, conviver com fulano não é fácil. Então olha, ficar em casa sozinho adorando a Deus na hora que eu quero, do jeito que eu quero, é muito melhor. Isso tem crescido, né? Esse número tem crescido, os chamados desigrejados. Não sei se você já ouviu esse termo, e é incrível, né? Que já tem até congresso deles. Se o cara quer ficar sozinho, por que ele organiza um congresso para reunir essa turma, né? Se ele não precisa de ninguém. Mas eu recebi, inclusive, um artigo que saiu no Globo, né? E o Globo vai fazer questão de veicular esse tipo de notícia, que um grupo, Narrativa Nova, se reuniu, pouco mais de 100 pessoas, para tratar de apresentar uma terceira via, né, vamos assim dizer, para a vida da igreja. E aí, participando desse congresso, dessa narrativa nova, né, havia lá evangélicos históricos, então batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, né, Assembleia de Deus, tal, neopentecostais, e desigrejados fazendo parte desse evento, né, dessa conferência, para tratar o que realmente importa para a igreja. E a pauta, obviamente, é desconstruir essa ideia da instituição igreja e focar as atividades sociais, né? Na verdade, é um movimento que é o bisneto da chamada teologia da libertação. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de estudar isso, né, que nasce dentro da Igreja Católica e até envolvida com o socialismo, na ideia de conduzir a igreja simplesmente para suprir as necessidades sociais. O evangelho não é importante, o importante é você cuidar do pobre, cuidar do menos favorecido e simplesmente suprir as questões terrenas dele. Aí depois disso acaba vindo a ideia da missão social, né? Onde surgiu talvez a filosofia fazer o bem não importa quem, que de bíblico não tem nada, né? E que perde o foco da igreja propriamente. E aí depois vem a chamada missão integral, que também tem foco no social, apenas no social. E agora o bisneto, portanto, da teologia da libertação, que é essa narrativa nova, esse modo que tem inclinações socialistas, né, de influência do darwinismo e tudo mais, onde a instituição não é importante, onde você vai exercer a sua fé individualmente, onde você administra a sua própria vida espiritual, onde você rejeita, portanto, então, toda essa questão de que o Senhor concedeu para a sua igreja
funções específicas, né? A própria palavra de Deus diz que Deus instituiu a igreja e na igreja concedeu dons e funções para a edificação do todo. Você despreza isso, você despreza a autoridade, então você não tem que responder a ninguém, ninguém vai puxar a sua orelha, você segue não existe disciplina eclesiástica. E, em última análise, também, então, já que não tem instituição, não há necessidade do dízimo. E aí você que administra o seu próprio dízimo, né? Então, você vai usar o seu dinheiro para suprir as necessidades didáticas que o dízimo bíblico acaba propondo. Então, a cada dia, essa tendência tem crescido e das pessoas, então, tentando se agir dentro dessa nova narrativa de cristianismo, sendo independentes e não se colocando debaixo de nenhuma instituição e de autoridade nenhuma, né? Não se presta conta. E essa é uma tendência, irmãos, que acaba contaminando a própria instituição, né? Os irmãos têm acompanhado e nós temos lutado para, apesar das nossas diferenças litúrgicas e doutrinárias, né, com algumas igrejas presbiterianas, que isso é uma situação do cenário nacional, mas nos mantendo debaixo da autoridade de uma instituição, de uma denominação, né? Não foram poucos aqueles que chegaram na perspectiva e falaram: pastor, precisamos ficar dentro da igreja presbiteriana, ou vamos montar uma nossa. Mas esse não é o objetivo, né? E essa já é uma linha fruto dessa nova narrativa, que quer sair de autoridades, e mesmo essas autoridades não sendo aquelas que nós gostaríamos que fosse, ou com os princípios que nós gostaríamos que realmente, que está no preto no branco, né, que está no papel, mas que não é colocado em prática, mas a tendência, o desejo é permanecer debaixo da instituição, da denominação, porque entendemos que é desse modo que Deus trata. Imagine se o povo de Israel, que fosse fiel, toda vez que tivesse um rei que não fizesse as coisas corretamente diante do Senhor, resolvesse dividir Israel, né? Não, vamos ser separatistas aqui, e quando entra um rei que não faz aquilo de acordo com o caminho do Senhor, nós vamos dividir. O que existiria hoje do povo de Deus no sentido da manutenção da linhagem para a chegada do Messias lá atrás? Teríamos perdido isso. Então, esse foco ainda é importante. Nesse sentido, então, irmãos, a nossa luta, ela, além de ser uma luta externa, né, e não é contra a carne e contra a sangue, mas essa luta espiritual, no sentido de nos manter santos, piedosos, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, lutando para manter uma comunidade piedosa, santa, que tem um coração voltado para fazer as coisas do Senhor. Agora nós temos essa luta interna, né, de tentar preservar princípios realmente bíblicos e fundamentais para a existência da igreja, e para que essa então continue nessa luta externa de proclamar as virtudes de Deus para aqueles que ainda estão nas trevas. Nesse sentido, na semana retrasada, então, nós trabalhamos inicialmente aí respondendo: será que Jesus quis ter uma igreja? Né? Porque um dos questionamentos é: mas Jesus não abriu nenhuma denominação, Jesus não construiu nenhum templo, Jesus e tal. O contexto e o objetivo dele não era esse. Mas quando nós olhamos para esses textos que nós trabalhamos na semana retrasada, nós vimos que Jesus sempre trabalha com a ideia da sua igreja. Jesus não instituiu nenhuma denominação ou coisa desse tipo, porque ele já olhava para o seu povo que mantinha a fé no Messias e nas promessas do Antigo Testamento, já sendo a sua igreja. Então somente por isso que você não vai ter nenhuma perspectiva nesse sentido. Quando você vai para Mateus capítulo 16, e depois também no capítulo 18, você vê Jesus chamando a atenção para o fundamento da sua igreja, que essa igreja prevaleceria, e também do posicionamento da sua igreja como autoridade para tratar das questões da disciplina eclesiástica, né? Quando o irmão pecar contra ti, você vai até ele,
tenta resolver o problema. Se ele se arrepender, ótimo, ganhou o irmão. Se ele não se arrependeu, você leva 2 ou 3 testemunhas para que toda a palavra se estabeleça. Se ele se arrepender, ótimo, resolve o problema. Se não resolveu, faz o quê? Traze para onde? Traz para a igreja. Jesus trata isso, já apontando para o seu povo como uma congregação, uma comunidade. Então traz para a igreja. E aquilo que a igreja definir, Jesus diz, eu assino embaixo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos e decidir sobre a situação da disciplina ou não de alguém, porque o contexto é esse, Jesus fala, eu estou entre eles. E aqueles que ele resolver desligar da terra, será desligado do céu. Olha a autoridade que ele coloca sobre a igreja. Então Jesus quis ter uma igreja, não só quis ter, mas ele sempre entendeu que o seu povo é a sua igreja. E isso nós vemos também nos registros do Novo Testamento. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê Lucas registrando sobre o povo do Antigo Testamento como sendo a congregação do deserto, referindo-se ao povo na época de Moisés, a igreja do deserto. Então, na visão de Deus, o seu povo sempre foi a sua igreja. E depois nós vemos o apóstolo Paulo também chamando a atenção para uma série de situações da manutenção da igreja como sendo o projeto de Deus. Então, será que Jesus quis ter uma igreja? Claro que sim. E é por isso, então, que desde o início a comunidade dos crentes se reuniam para adorar, para aprender, fazer novos discípulos. Os apóstolos iam de cidade em cidade organizando o quê? Igrejas. Através das viagens missionárias, através do colegiado pastoral, eles sempre estavam indo, vindo, né, plantando novas igrejas, voltando e passando por aquelas que já haviam sido plantadas, para reforçar, porque o modelo é justamente formar comunidades santas, de adoração, que busquem a palavra do Senhor e tudo mais. E aí nós chegamos em outras questões, né? Mas como que é a igreja de Cristo? Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Quais são as marcas, as características de uma verdadeira igreja de Cristo? E será que ainda a igreja é importante hoje? Nós podemos dizer que todas as igrejas que se dizem cristãs são de fato de Cristo? Houve um tempo, e quando nós fazíamos a evangelização, pregávamos o evangelho para alguém, nós chegávamos para essa pessoa e falávamos assim, olha, você agora que reconheceu Jesus como seu Senhor, que você se arrependeu dos seus pecados, você precisa se agregar a uma comunidade de crentes. Então procure uma igreja cristã perto da sua casa. Não era assim que nós pregávamos no ano 70 e nos anos 80? Era assim que nós pregávamos. Procure uma igreja evangélica próximo da sua casa. Porque nós não tínhamos essa preocupação com tantas heresias assim. Existiam heresias? É lógico que existiam. Mas não havia esse cuidado. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, quando nós evangelizamos e pregamos alguém, nós temos que falar, olha, nem tudo que reluz é ouro. E nem toda igreja que se diz cristã, de fato, o é. E aí, então, nós voltamos para o único critério de segurança máxima que temos em relação a saber se estamos numa igreja verdadeira ou não. Que qual que é esse critério? As Escrituras. Não é o nome da igreja, não é a denominação. Isso não significa mais nada, irmãos. Você pode ter a igreja de Jesus Cristo. O simples fato de ter o nome da igreja de Jesus Cristo não significa que é dele. Ou igreja presbiteriana, não sei das quantas. O simples fato de falar que é da denominação presbiteriana não significa também que a teologia, que a doutrina, que a liturgia, que o ensino e que a prática daquela igreja esteja de acordo com o padrão cristão. Então, existem marcas que a própria palavra de Deus nos traz que são importantes para você. Primeiro, verificar que no padrão de Deus a igreja é o plano, para identificar que essa igreja precisa possuir fundamentos, marcas e características para fazer dela uma verdadeira igreja.
e que devemos estar atentos por isso a padrões que às vezes até uma igreja verdadeira pode assumir, que descaracteriza ela como verdadeiramente cristã. Não é à toa que você tem no livro de Apocalipse 7 cartas do próprio Cristo, que simboliza a carta a todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, chamando a atenção dessas igrejas para alguns perigos, e para que ela sempre se arrependa, para que ela sempre volte ao padrão, para que ela volte às primeiras obras, para que ela volte à fidelidade doutrinária, para que ela não abrace a doutrina de Balaão, para que ela não abrace as doutrinas dos nicolaítas, para que ela não ouça a Jezabel. Veja, então a mesma igreja verdadeira, ela está sob ameaça, e ela tem que estar constantemente com os olhos abertos para o critério fundamental, que é a Sagrada Escritura, para que ela não venha a assumir, né, alguns adendos aí. Essa igreja ela vai agregando, recebendo algumas situações, né, e que não faz parte dela, e que a gente precisa de vez em quando dar uma podada, né? Algumas verrugas vão aparecendo com a idade, e a igreja também, né? Vírus que se alojam na nossa pele, e aí acaba, de vez em quando, aí você tem que ir lá, dar uma queimadinha, né? Tirar as perebas, e a igreja também tem disso, porque se ela não toma cuidado, ela vai recebendo, vai agregando algumas coisinhas que tira a beleza dela. É algo que aparentemente não faz um grande estrago, mas que tira a beleza dela, né? Certamente você que tem aí mais 40 anos, certamente já apareceu uma verruguinha aí por algum canto, né? E dependendo do lugar que parece, que fica mais chamativo, tira a beleza, não é verdade? E o pessoal fica assim, nossa, que estranho, será que esse cara não vai tirar esse negócio? O que é isso? Parece que ele tem uma terceira orelha já, alguma coisa assim. São coisas que vão agregando e que a gente não vai percebendo, que não, muitas vezes não te atrapalha a viver, mas que tira a sua beleza. E a igreja verdadeira, às vezes ela vai assimilando algumas coisas que não faz parte dela, que não é essencial, e que tira a sua beleza. E é preciso tirar isso fora, preciso dar uma cauterizada de vez em quando, dar uma limpada, né? Dar uma melhorada, tá certo? Então vamos lá, a igreja cristã, então, num contexto contemporâneo, ele tem perdido as suas características, os fundamentos, propósitos. E é por isso que a igreja precisa de constantes reformas, né? O que seria essa reforma? Nós vimos agora, nessa semana que passou, primeira semana do ano, que tivemos a Semana Mundial de Oração, e nós tratamos do tema Buscando ao Senhor, e nós usamos alguns textos bíblicos de reformas religiosas, onde de tempos em tempos o próprio povo de Israel tinha que voltar às Escrituras, voltar à prática da pureza, da santidade, para se achegar e renovar a aliança com Deus. Então isso aconteceu na história do povo de Israel, e isso acontece na história da igreja. De tempos em tempos nós temos a tendência de desanimar, nos desviar, deixar o padrão da palavra do Senhor. E aí é preciso reformar, é preciso voltar, é preciso retornar, restaurar o princípio fundamental, né? Dar um reset lázinho e começar. Porque a igreja, infelizmente, irmãos, ela é feita de gente com cosmovisão que não necessariamente está no mesmo padrão bíblico. Pessoas que estão em patamares diferentes do conhecimento bíblicos e que às vezes vêm de outras realidades e que trazem enrustido esses vícios e que tendem, de certa forma, a colocar isso dentro do padrão da igreja. A história da igreja está recheada disso, chamado sincretismo religioso. Nós temos algumas práticas que a Bíblia nunca nos incentivou a fazer, mas que a gente vai agregando. E que aparentemente não tem problema nenhum, mas que com o passar dos anos se torna uma heresia, né? Então a gente precisa estar atento a isso para
voltar ao padrão inicial, para voltar ao começo de tudo, que é o fundamento que o próprio Cristo deixou para a sua igreja. Então a igreja, ela tem que estar constantemente relembrando doutrinas, relembrando ensinamentos, voltando a padrões, porque senão ela começa a se desviar, uma tendência natural. Isso acontece como indivíduo, eu começo a assimilar algumas práticas na minha vida que não são saudáveis, ou que não vão me conduzir a uma consequência boa, benéfica, e isso vai começando devagarinho. E aí quando eu me percebo, eu já estou completamente dominado por aquela prática. O fato, por exemplo, de vir à igreja é um exemplo disso. Toda vez que a gente tira férias e fica fora e não vai à igreja lá 3, 4 semanas, depois quando você volta, nossa, que dificuldade, parece que tem um peso. Você fala, meu Deus, fiquei 4 semanas sem ir na igreja, que coisa boa que foi. E agora eu tenho que voltar, tenho que ir, porque o pastor já perguntou por que eu não estou indo. Né? Como se fosse minha obrigação nesse sentido, não é? Você deveria saber, né, o que você tem que fazer, o que não tem, mas se torna difícil. Nós tivemos aí um período de pandemia, onde a questão presencial nos foi tirada, até por uma questão sanitária, de preservação e tudo mais. E como é difícil para muitas pessoas voltar. Irmão, já faz 2 anos e tem gente que não voltou ainda. No coração dessas pessoas já foi moldado o fato de que a igreja não é importante. Não é. Agora você pergunta, ela voltou a trabalhar? Voltou. Os filhos voltaram para o colégio? Voltaram. Voltou a visitar os parentes? Sim. A participar das festinhas, dos condomínios, tá lá. A viajar? Sim. Tudo voltou ao normal. Agora a igreja não é mais importante. Vamos ficar na internet. Ainda bem que tem o Gabriel lá para transmitir para nós, o Samuel, o Mateus. Que bom. Né? Vamos ficar na internet. Porque não é importante. Irmãos, esse é um perigo. Veja, é uma prática que foi sendo agregada no nosso dia a dia e que, se nós não tivermos cuidado, se torna o padrão agora. Vai ter céu virtual? Diz para mim. A volta de Jesus será virtual? Não vai, meu amigo. É real. Como a exigência de você servir a Deus também é real. Mas, infelizmente, as reformas religiosas, né, sempre foram necessárias de tempo em tempo. Eu ponho infelizmente porque o ideal é que a igreja se mantivesse fiel sempre, não precisasse ficar tendo que reformar. Mas, infelizmente, essa é a realidade. A nossa vida precisa disso, a nossa igreja precisa disso, para que a gente consiga manter o padrão que Deus mesmo quer para nós. Então, olhando para a Bíblia, nós vemos vários momentos de reformas religiosas, né? Com Moisés, um momento de reforma religiosa. O livro de Juízes aponta que a cada juiz havia uma reforma religiosa. O texto diz que morria o juiz, o que acontecia? O povo se desviava do Senhor e cada um seguia a sua própria cabeça. Lembra disso? Cada um seguia o seu próprio coração, a sua própria cabeça. E é justamente o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo tem um padrão de igreja bem definido na cabeça. E aí você fala assim, mas existe um fundamento bíblico. Não, mas eu tenho o meu fundamento. A igreja para mim é importante nesse sentido só. E aí eu defino a minha adoração, o modo de eu adorar, o jeito que eu vou fazer, como que eu vou lidar. É como se fosse no juízo, cada um seguindo o seu próprio coração, seguindo a sua própria cabeça. Aí Deus levantava um juiz
o juiz vinha e falou, não, gente, tem um fundamento aqui, tem a lei, existe um padrão. Aí o povo voltava para o Senhor. Léo. O pastor da época lá? Caio Fábio, claro. Sim. Sim. Claro. Claro. É. É. Eu peguei, quando eu me converti, eu peguei ainda os anos que o Caio ainda estava dentro do padrão, vamos assim dizer. E uma vez me perguntaram, né, o que eu pensava do Caio Fábio. Eu óbvio, porque a palavra do Senhor diz que enquanto há vida há esperança. Mas ali você pega a genialidade, o homem é um gênio, só que ao mesmo tempo você pôs no liquidificador e acrescentou um outro elemento, a imbecilidade. E mistura. Tem hora que você ouve o cara falar, é um negócio genial. Só que depois de 2 minutos, ele fala uma besteira lá que não tem tamanho. Então, por quê? Porque o padrão não é estar segundo aquilo que a Bíblia de fato é e aquilo que de fato a Bíblia ensina. Porque aí ele tem que moldar a mensagem à nova realidade dele, à realidade da família dele, à realidade dos seguidores dele, porque senão ele vai ser, né, cancelado. Então aí você tem a genialidade associada a essas besteiras que de vez em quando é associada, e aí como que você vai seguir um negócio desse? Complicado. Agora, não podemos esquecer que Deus usou ele muito, né? Tem pessoas, teve uma época aí o pessoal queimou livros do Caio Fábio, né? Não, está lá, deixa lá. Aquilo que ele escreveu e que foi dito na época que estava dentro do padrão, continua sendo verdade, continua sendo instrumento, né? 80 dele é fantástico. Mas veja, o Léo citando, é um exemplo, irmãos, dessa transformação. Né? Dessa transformação. O incauto, aquele que não conhece, se ele entrar hoje na internet e pegar um vídeo do Caio, hoje, com aquela aguinha caindo no fundo lá, ele no meio do jardim do Éden lá que ele construiu, né? Com aquela musiquinha do livro de Eli, né? A própria estilo agora, né? Você não sabe se ele é um guru indiano, né? Budista, sei lá um guruzão. Você não sabe se ele é um mestre Yoda. Você não sabe o que é aquilo mais. Desfigurou, né? Desfigurou. Então, você vê essa transformação, irmãos. E a igreja, de certa forma, é uma caricatura do que está acontecendo com a igreja. A igreja, ela começou a se tornar muito mais uma fonte de guru, e aí por isso que há não o caso só dele, mas tantas igrejas que colocam na figura do líder, né, esse guruzão, que o cara determina, inclusive, se você vai viajar, para onde você vai viajar, determina, inclusive, o que você vai comprar, o que você vai vender. Porque tem algumas comunidades que se dizem cristãs, que o pastor assume o lugar do Espírito Santo na vida dos crentes. E os caras não fazem absoluta, pastor, eu vou trocar de carro. Aí o pastor, não, eu tenho que orar aí, vou ter que sonhar que carro que é o seu. E aí o cara determina até o carro que você vai comprar. Determina com quem você vai casar. Mas peraí, o Espírito Santo está de férias? Caribe, celestial, qual que é o problema?
a palavra de Deus, a pessoa assume essa função de guru. Então, infelizmente, irmãos, a igreja ela está nesse processo. E como na história, nós precisamos de momentos de reformas religiosas. No período dos profetas foi assim, dos servos, né, como Neemias, por exemplo, os reis, aí eu cito Josafá, Ezequias, Josias, Neemias, o próprio Cristo, né, como na sua função de profeta, promovendo essa reforma religiosa, e os apóstolos. Agora, quando nós olhamos então para a história, nós também, extra bíblica, fora dos registros bíblicos, nós temos os macabeus, mesmo no período do Antigo Testamento, também Deus usando na vida dos macabeus como instrumento de reforma religiosa, trazendo o povo de volta para o templo e para a fidelidade cerimonial, que era o que estava previsto na época, que foi essencial, inclusive, para a chegada de Cristo, para a chegada do Messias. Se os macabeus não tivessem feito a luta que eles fizeram para restabelecer o templo no período dos gregos, né, muita coisa poderia ser diferente. E nós vemos o próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, referendando, de certa forma, a obra, o trabalho que os macabeus fizeram, quando ele participa do Chanukah, da festa das luzes no inverno. Jesus participou dessa festa. É uma festa tradicional judaica, não está dentro da lei cerimonial, mas que Jesus participa, reconhecendo inclusive que ele era a luz, né? O Hanukkah ou o Chanukah apontava para essa ideia da chegada da luz, e Jesus então fala: eu sou a luz do mundo. Então isso fica claro lá em João, e tantos outros na história aí. Agora, quando vamos falar dessa reforma necessária para a igreja se manter fiel, há um fator em comum, tanto no desvio da igreja, quanto para o retorno da igreja. Então, vamos lá. Qual que é o fator comum para o desvio da igreja? O desprezo das Escrituras e o foco na experiência pessoal. Toda vez que você for estudar qualquer momento histórico de desvio da igreja, você vai encontrar, no mínimo, né, esses aqui são os principais, essas duas características. A Bíblia já não é mais importante. As Escrituras já não é mais o foco. E, associado a isso, a vaidade humana acaba tendo a primazia. A minha experiência pessoal, eu tive uma visão, eu senti, eu vi, eu vi uma voz, eu vi uma luz, que vai trazer reconhecimento humano. O fulano é profeta, o fulano é não sei quem, Deus está usando o Beltrano agora, e aí essa vaidade cresce e conduz as pessoas para novos caminhos. Eis que eu recebi uma revelação, irmãos, na igreja agora tem que fazer assim, assim, assado. Mas o padrão era diferente. Não, mas Deus agora nos trouxe esse novo entendimento. Ou, fazendo analogia com o artigo, é uma nova narrativa, né? E aí você segue num padrão diferente daquele que a palavra de Deus havia estabelecido. Todo desvio da igreja vai passar por isso. Desprezo das Escrituras e, consequentemente, do próprio Deus, e a ênfase, o foco na experiência individual, pessoal, ou até de um grupo coletivo, né? E que vai gerar divisão, que vai gerar separação, que vai gerar desvio teológico. Pode pensar, qualquer situação que você pensar e que da história, ou até dentro do seu contexto de vida, quando você vê rachas de igreja, na perspectiva de novas igrejas e tudo mais, sempre vai ter desprezo da palavra ou vaidade pessoal, né? A nossa história recente também serve de exemplo disso, né? Apesar que a ideia, mas se vocês eram fiéis, por que vocês saíram? Nós saímos porque da mesma forma que Calvino saiu, né? Não tem mais jeito de reformar um lugar que não quer ser reformado. Então aí você começa de novo. Essa é a ideia, né? Você começa do zero. Agora, o foco é na palavra e no ensinamento dessa palavra. Se eu desprezo a palavra e se coloco ênfase, vamos trocar aqui vê aí qual que é o rosa.
Confie no Rosa. Olha lá. Isso. Fazer um merchandisezinho aqui. Piada de tio, Duda? Como que é? Ótimo. Então, quando você vê desprezo da palavra, irmãos, e vaidade pessoal envolvida, desvio. Quando o foco está no poder, na experiência, na manutenção do poder, e a palavra não é importante, pronto, você vai ver desvio dessa igreja. Ok? A falta de conhecimento gera erros e desvios, e retorno às heresias, porque não existe nada novo debaixo do sol, disse Salomão. Você não vai inventar uma heresia nova, você vai reinventar a roda, porque todas as heresias já aconteceram. Exemplo, quando você pensa no surgimento dos testemunhos de Jeová, né? Na verdade, o que eles estão fazendo é o renascimento do arianismo, que já lá em 325 depois de Cristo, já foi condenado pelo concílio de Nicéia, que é a negação da divindade de Cristo. Jesus Cristo não é o Deus encarnado. Está presente no nosso contexto, mas já é uma heresia que já havia sido condenada lá desde 325 depois de Cristo. Você pega, por exemplo, os próprios neopentecostais, que renascem em um tipo de gnosticismo, né? Enfatizando o sobrenatural, desvinculando da vida natural. O espírito é bom, a carne é má. O que você faz na carne não tem problema. O importante é que você está buscando a Deus. Ressuscitaram o gnosticismo lá do primeiro século, que João condena duramente. A ênfase na prosperidade, nas questões terrenas. Cuidado. Então, irmãos, quando se desvia ou despreza as Escrituras e enfatiza a vaidade pessoal, você tem a receita para o desvio da igreja. Porém, nós também temos um fator em comum em todas as reformas religiosas. Qual que é o fator comum em todas as reformas religiosas da igreja, seja no período bíblico, registrado nas Escrituras, ou no período após a revelação final de Jesus Cristo? O fator comum é retorno às Escrituras Sagradas. Toda vez que a gente volta para o padrão bíblico, que a gente volta para o ensinamento das doutrinas bíblicas, você tem uma reforma religiosa. Porque o retornar às Escrituras, né, como o presbítero Mauro diz, que é inspirada por Deus, ela vai ensinar, ela vai admoestar, ela vai corrigir, ela vai educar, ela vai começar a mudar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, e vai nos conduzir para o padrão que o próprio Deus estabelece. Então, a igreja, para se transformar ou para se manter como uma verdadeira igreja de Cristo, a principal característica dela é: a Bíblia é importante, sim. Diga-se lá para a liderança de qualquer outro lugar que diz que a igreja não é importante. Não, tá vendo? Então, você, quando ouvir de novo isso, você responde: não, meu amigo, só a Bíblia é importante. Né? Só a Bíblia é importante. Esse é o padrão que devemos buscar, se queremos nos manter. É o fundamento da igreja de Cristo. Se Cristo é o próprio Deus encarnado, Ele é a palavra encarnada, Ele é a verdade, a verdadeira igreja de Cristo tem que estar pautada tão somente e unicamente no quê? Na palavra, que também é a verdade, porque Cristo e a palavra são a mesma coisa. Ele diz: eu sou a verdade. E depois lá, isso em João 14. Em João 17 diz: a tua palavra é a verdade. E João capítulo 1 diz: ele é a palavra encarnada, ele é o verbo encarnado. Então, a igreja de Cristo, qual que é o fundamento dessa igreja? Sagradas Escrituras. Em detrimento da tradição, em detrimento da experiência pessoal, sobrenatural, a Bíblia é importante. E só ela é. Pastores vêm e vão. Liderança morre. A igreja não pode estar fundamentada em indivíduos.
mas no fundamento de que Cristo é o Deus encarnado, é o Filho de Deus. É aquela declaração de Pedro, que Jesus diz, sobre essa declaração, a ideia sobre esta pedra, fundamentarei a minha igreja. Esse é o fundamento. Cristo é a palavra é a base, é o fundamento da igreja. A igreja que despreza as Escrituras e passa a tratar da motivação, do homem no centro litúrgico, da adoração que te agrada, ou da vaidade, do servir a Deus como uma possibilidade de ascensão social, que a gente vê em muitas igrejas. Eu comecei como obreiro, como colaborador, depois virei diácono, agora presbítero, agora vou ser evangelista, agora o pastor presidente vai me ordenar, como se fosse uma hierarquia, como se fosse um plano de carreira. Isso é vaidade. Toda vez que a igreja coloca a pauta dela em desprezar as Escrituras e buscar a vaidade humana, ela se desvia do padrão, irmãos. Aí aquele que foi dotado, aquele que foi chamado, capacitado pelo Espírito Santo para exercer determinada função da igreja, ele é deixado de lado, porque ele não entrou no sistema da hierarquia, do plano de carreira da determinada denominação ou comunidade. Veja, ela perde as características da verdadeira igreja. Então, o retorno às Escrituras é essencial, e a permanência nas Escrituras é essencial para que a igreja esteja bem fundamentada. Então, retornar às Escrituras gera a volta ao padrão bíblico, o reconhecimento da história, origens, fundamentos, características, objetivos e alvos determinados pelo próprio Senhor da igreja. Não vai estar pautado nos fundamentos coaching, no fundamento do marketing, no fundamento administrativo, empresarial. Não. A igreja vai estar fundamentada nos padrões bíblicos. É isso que vai fazer toda a diferença. Por isso, antes de concluir sobre a importância da igreja, nós precisamos relembrar alguns pontos fundamentais, alguns pontos que são essenciais para a igreja, ou para tratar sobre a igreja. Primeiro, quando que se deu o início da igreja? Quando que a igreja começa? A igreja começa no Pentecoste? A igreja começa com o nascimento de Jesus? A igreja começa depois da ressurreição de Jesus? Quando começa a igreja na perspectiva bíblica? Para responder essa questão, primeiro nós precisamos definir o que é a igreja, na visão bíblica. Na visão bíblica, igreja seria a instituição ou alguma denominação? A igreja seria o imóvel que nós nos reunimos? Obviamente que não, né? Como é dito aí, a igreja não é o lugar onde os cristãos vão. Igreja é o que os cristãos são. A ideia, portanto, irmãos, é que uma igreja fundamentada nas Escrituras não é um lugar, não é uma denominação, mas é a reunião do povo de Deus. Ok? Vamos ver aqui dois textos. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Versos 21 e 22. Efésios capítulo 1, versos 21 e 22. Está falando sobre Cristo. Ele diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O texto está falando da ação de Deus em colocar o fundamento da igreja sobre Cristo, sobre Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele já está acima de todo principado poder do presente século, dos vindouros. Ou seja, a igreja está no próprio Deus. A igreja não é uma instituição que começa com os homens, mas sim nasce no coração de Deus. E Ele é o cabeça. No capítulo 5 aqui de Efésios, verso 23,
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o quê? Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, dentro dessa linha que o apóstolo Paulo apresenta, a igreja é o próprio povo de Deus, salvos em Cristo Jesus. E ele é o líder dessa igreja, ele é o cabeça da igreja. A igreja não está fundamentada no líder A ou B, está em Cristo. Esse é um dos fundamentos da igreja. E se está em Cristo, obviamente está na palavra, porque Cristo e a palavra são a mesma coisa. Então, igreja, segundo a visão principalmente paulina, né, é o corpo de Cristo. É a reunião de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que foram salvos por eles. É a comunidade dos crentes. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios? Então, 1 Coríntios 12, verso 4 e depois o verso 7. Falando aqui da capacitação que o próprio Deus dá à igreja, né? E há uma relação aqui interessante. Eu vou ler a partir do verso 4 para te chamar essa atenção. Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não sei se você observou aqui, mas há uma citação da Trindade. O Espírito, o Senhor, que refere-se a Jesus, e Deus, que refere-se a Deus Pai. Veja, é o Deus Trino que dota, que capacita, que chama, que instrui e que direciona a sua própria igreja. E ele opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Essa ação de Deus tem como objetivo visar um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-la, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, é segundo o desejo dele, a cada um individualmente. Por que recebemos dons diferentes segundo a vontade de Deus? Porque fomos chamados para viver num corpo, e esse corpo é o quê? A igreja. Não dá para ser crente sozinho, meu amigo, porque você não vai receber todos os dons necessários para a edificação. Nós precisamos uns dos outros. É aquilo que pregamos recentemente, né, no último culto matutino, Romanos. Por que nós devemos servir a Deus em amor? Primeiro, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz parte, ninguém é um corpo sozinho, né? E aí o verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros tendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. É isso que está escrito aí? Acorde aí comigo. A Cristo. Mas ele não está falando de que Deus dá dons específicos para as pessoas, e que ele estabeleceu um com isso, outro com aquilo, porque fazemos parte de um todo. O ideal, o mais lógico seria, olha, assim como um corpo, o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Porque Deus te dá um dom diferente para cada um, para a gente junto sermos o corpo de Cristo. Só que aí que ele já usa, ao invés de igreja, ele diz a respeito a Cristo, porque Cristo é a igreja, irmãos, ele é a cabeça, mas ao mesmo tempo é ele que mantém unido todo o corpo, e mesmo que sejamos membros, só fazemos parte desse corpo se estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, temos que estar no quê? Na sua palavra. Não tem como estar em Cristo se você não guarda as suas palavras. O que ele diz em João?
Se você me ama, você tem a minha palavra e faz o que com ela? Guarda, mas no sentido de praticar. Não é no sentido de você pegar a Bíblia e pôr numa gaveta, igual você faz lá, deixa lá guardado na sua casa. Pastor, eu tenho a palavra e guardo. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Ou seja, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Todos operadores de milagres? Falam todas outras línguas, interpretam todas, entretanto, procurai com zelo os melhores nomes. Veja, Deus dá funções diferentes, isso aqui não é uma questão hierárquica, tá? Mas são funções diferentes, realizações diferentes, porque nós precisamos uns dos outros para a edificação completa. Então a igreja é o que é? É a reunião de todos aqueles que creem em Cristo. E ela é importante? É, porque sem ela eu não serei edificado plenamente. É nela que eu tenho o alimento, é nela que eu tenho a ação de outros irmãos me instruindo e ao mesmo tempo me alimentando. A igreja ela é importante porque ninguém sozinho em casa, mesmo que seja a sua família, vai conseguir ter todos os dons. E é justamente nessa diversidade, nessa diferença, é que somos edificados. Irmãos, e não tem parte aqui que é irrelevante. Todos somos importantes. O fato de você não estar exercendo o dom porque o próprio Deus te deu nesse corpo, já vai fazer com que esse corpo tenha alguma dificuldade. Então, a partir do momento que eu entendo o que é igreja, e entendo que Deus, na sua grandeza, justamente fez isso, deu a cada parte características e dons, e realizações e serviços distintos, eu começo a entender o quão importante é viver no contexto de igreja. É aqui que eu vou ser moldado, é aqui que eu vou ser ensinado, é aqui que eu vou ser corrigido, é aqui que eu vou ser educado, desde que essa igreja esteja com o fundamento dela correto. Qual que é o fundamento mesmo? Sagradas Escrituras. Tudo bem até aqui, irmãos? Agora, então quando se deu o início dessa igreja? Olha, se a igreja é a reunião daqueles que creem em Cristo, a igreja começa a partir do momento que alguém creu em Cristo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, veja o que Pedro diz. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja é a reunião daqueles que foram salvos em Cristo. É isso que Efésios vai dizer, que Cristo é o cabeça e ele é o salvador do corpo. Então o corpo é aqueles que foram salvos pelo cabeça, por Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Então o questionamento é, quando nós temos o registro daquele primeiro que creu em Cristo? Quando identificamos isso, identificamos o início da igreja. Quando se deu? Foi em Atos? Foi no nascimento? Quando se deu isso? Se deu lá no Éden, irmãos. Por isso a igreja, ela começa ainda no Éden. Pastor, mas no Éden? Abra sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 3.
Gênesis capítulo 3 é o registro da queda do homem, ainda no Éden. E lá no Éden, após a queda, antes de serem expulsos, Deus tem uma tratativa com Adão e Eva. Verso 15. O que é dito para Adão e Eva logo após a sua queda, ainda no contexto do Éden? Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. E o descendente da mulher, ou seja, este, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, aqui nós temos aquilo que Van Groningen chama de proto-evangelho. Se nós tivéssemos apenas essa promessa, nós já teríamos a indicação de que haveria em Deus um plano de redenção. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse filho da mulher? Pela progressão da revelação, nós sabemos que esse é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o próprio Deus. Só que a partir do momento que Adão e Eva creram na promessa da redenção, eles estavam crendo em quem? No Salvador, no Messias, em Cristo Jesus. Então, a partir do momento dessa promessa, o proto-evangelho, e a partir do momento que alguém creu na vinda do descendente da mulher, que depois com a progressão da revelação foi nos dado mais detalhes, mas a partir do momento que a crença nesse descendente da mulher, nós temos a crença no Salvador. E é por isso que Pedro diz que não há salvação fora do nome de quem? De Jesus. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Porque elas faziam holocaustos? Não. Porque elas acreditavam no Messias, no Salvador, ou no descendente da mulher. A salvação é sempre no nome de Jesus. E a partir do momento que você tem alguém que crê no nome do Salvador, ou na promessa do Salvador, você tem igreja. Porque a igreja é a reunião daqueles que foram salvos, ou daqueles que creem no Messias. Essa é a definição de igreja. Então, quando começa a igreja? Desde sempre, irmãos. Por isso, quando Jesus vem no seu ministério, ele já trata da sua igreja. Ele não trata do início da igreja, mas ele fala, a minha igreja. Ele não fala, eu vou começar uma igreja. Não, a minha igreja. Ele já trabalha com a redenção dos seus, desde sempre. Porque a igreja sempre existiu no processo da redenção. E o que me prova, então, que começa aqui em Adão e Eva? Se você for lá para o capítulo 4, depois já de um contexto fora do Éden, já lançados para a terra, você vê então o capítulo 4 dizendo, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse, o que ela disse? Adquiri um homem, um filho, um varão, com auxílio do Senhor. Existe uma tradução que aponta para a ideia de que ela recebeu um varão do Senhor. Que não diferencia muita coisa, mas que aponta para o fato de que na perspectiva de Eva, esse menino já era o descendente que pisaria a cabeça do Senhor. Da serpente. Obrigado. Então, a ideia é que esse menino já seria o Redentor. Nós sabemos que não era. Mas expressa que Eva acreditou na promessa. Tanto que a sequência do texto nos diz o seguinte, que Adão e Eva ensinaram os seus filhos a fazer o quê? A adorar a Deus, a cultuar. Veja aí, verso 3. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. E aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta do Senhor,
e Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho a gordura desses. Então veja, mesmo com os primeiros filhos, já indica que Adão e Eva ensinaram esses meninos a apresentar a Deus o quê? Culto. Deus aceita de Abel e rejeita de Caim por conta da postura do coração de Caim. Depois, na progressão da revelação, a gente entende que Caim, na verdade, sempre foi do maligno, sempre foi preterido. É isso que João vai nos ensinar lá na sua primeira carta. Por que Caim fez o que fez? Porque ele era do mal, ele era maligno, né? Enquanto que o seu irmão era justo. Mas, então nós já vemos aqui o plano da eleição, inclusive, desde o início. Mas todas essas situações dela fazendo um cântico, mesmo que seja uma frase, né? Mas dizendo, olha, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, e ensinando seus meninos de tempo em tempo a apresentar uma oferta a Deus, mostra que Adão e Eva fizeram o quê? Eles desprezaram a promessa de Gênesis 3,15? Não, eles creram na promessa de salvação. E se eles creram na promessa de salvação, nós temos o que aqui? A igreja. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, por quem o cabeça é salvador do corpo, ou seja, é aquele que morreu e salvou, então a partir do momento que você tenha, e não há salvação fora do nome de Jesus, como diz Pedro, a partir do momento que você tem alguém que creia na promessa da redenção, você tem igreja. Então a igreja, ela não é um plano B de Deus, é o plano A. Só que essa igreja começa lá com o povo de Israel, e depois, como Paulo vai dizer em Romanos, os gentios são agregados, mas a oliveira é a mesma. A oliveira representa a igreja. Foi plantada lá por Deus. Só que chega num determinado momento, Deus quebra alguns galhos que foram rebeldes, que desprezaram a Deus, e enxertam galhos de oliveiras selvagens, os gentios, que somos nós. Deus plantou uma segunda oliveira. Aí você tem o povo de Deus e a igreja. O povo de Israel e a igreja. São duas oliveiras? Não. É uma só oliveira. Ele só enxertou ramos de oliveiras bravas, de oliveiras selvagens, na oliveira que ele havia plantado desde sempre. Então a igreja e o povo de Deus, o povo de Israel, é um só. Não podemos fazer essa distinção como alguns pentecostais e neopentecostais fazem. O povo de Israel é a classe A e a igreja é a classe B. Não, meu amigo, nós fazemos parte da mesma oliveira hoje. Nós somos enxertados. Então nós vemos que a partir do momento da crença na promessa, começa a igreja. Atos capítulo 7, vamos dar uma olhadinha aqui. Atos 7. Verso 38. Veja como Lucas chama o povo de Israel nos tempos de Moisés. É este Moisés que esteve na onde? Na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. O termo aqui é justamente assembleia, é igreja. Não teríamos nenhuma dificuldade se o nosso tradutor tivesse trabalhado em Moisés, que esteve na igreja do deserto, porque é assembleia, é comunidade, é igreja, recebeu a palavra do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo. Então vemos, na visão bíblica, só existe uma única igreja, que inicialmente se constituía do povo do Antigo Testamento, do povo de Israel, o povo judeu, com alguns acréscimos de alguns gentios, e que depois do Pentecostes há essa inserção, né, o enxerto dos ramos de oliveiras bravas, e aí então o evangelho alcança todas as nações. Mas a igreja é a mesma desde sempre. Tudo bem?
Isso muda completamente, irmãos, o modo de olharmos para a igreja. Os nossos irmãos batistas, por exemplo, eles acreditam que o início da igreja se dá com o Pentecoste. E que há uma distinção entre povo de Israel e igreja. Por isso, as promessas do povo de Israel são aplicadas somente em quem? No povo de Israel. Não são aplicadas na igreja, porque são algo distintos. Isso muda completamente a minha teologia escatológica. Porque se há uma distinção entre povo de Israel e igreja, as promessas do Antigo Testamento, feitas num contexto de povo de Israel, vai ser aplicado em quem? Somente no povo de Israel. Só que quando eu entendo que a igreja é uma só, e como Paulo vai dizer em Gálatas, que as promessas de Abraão vêm sobre nós agora, todos aqueles que creem em Cristo são feitos filhos de Abraão e herdeiros das mesmas promessas. Então todas as promessas feitas no contexto da igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, serão aplicadas sobre a igreja do Novo Testamento, que inclui você e eu, e todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Ok? Então isso muda a minha perspectiva escatológica. É nesse sentido que, como função privativa do pastor, eu no final dos cultos, eu impetro a bênção, e você já provavelmente já viu que em alguns momentos na minha oração, eu peço para que essa graça, esse amor, essa iluminação, consolo e a ação do Espírito Santo seja sobre o quê? Sobre a sua vida e sobre toda. E eu só falo igreja? Sobre todo? Já faz anos que a gente faz isso aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre o Israel de Deus espalhado por todas as nações. O pastor está pedindo para Deus abençoar o povo de Israel? Sim. E quem que é o povo de Israel? A igreja. Por isso que em alguns momentos eu digo, repouse sobre vós e sobre a igreja de Jesus espalhada por todas as nações. Eu uso como sinônimo, porque na minha teologia é uma igreja só. O povo de Israel hoje é a igreja, junto com os judeus convertidos. E é isso que eu preciso compreender dentro dessa visão bíblica. Porque a igreja começa, não no Pentecostes, começa no Éden, com a promessa de Jesus. Isso vai fazer diferença para muitas outras áreas. Então, a partir do momento que creram na promessa de salvação através do Messias, nós temos o início da igreja, ou seja, ainda no Éden. E a igreja é única, dividida, numa questão didática em igreja visível ou invisível, que são todos os crentes de todos os tempos, e a igreja visível, militante dos crentes que vivem hoje. Mas ainda é a única e a mesma igreja de Cristo. Como nós falamos, você vai lá para Romanos 11, você vai ver que é só uma oliveira. É uma só oliveira. O que aconteceu no Pentecostes, então, portanto, foi o amadurecimento da igreja com o poder do Espírito Santo para agregar representantes de todas as nações. Para a gente terminar hoje, compare aí, vamos dar uma lida nesses versos aí. Lucas 24. Vinte e quatro, 47. Vou ler o 46, então, a partir do 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E agora o verso que eu quero chamar a sua atenção. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Veja que Jesus coloca que isso já estava previsto, isso não é uma mudança de planos. Jesus, depois que o entendimento
é aberto, os olhos dos apóstolos é aberto sobre o entendimento das Escrituras, ele diz, olha, que está previsto, assim está escrito, que Cristo havia de padecer, ressuscitar, e que seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Já estava escrito, já estava previsto, isso desde o Antigo Testamento. É por isso que você tem salmos, inclusive, e vários outros textos proféticos, que apontam, anunciai às nações. Salmo 95 é um exemplo disso. Salmo 117 é outro exemplo disso. O padrão de Deus sempre foi alcançar as nações. Agora, há um processo na igreja, primeiro com o povo de Israel, ou o povo judeu, para que o Messias viesse da linhagem judaica. Mas depois, então, dessa mesma oliveira, continua sendo uma só e única, onde são enxertados representantes de todas as nações. Mas é uma só igreja. Mateus capítulo 28, verso 19, vai dizer assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O foco de Jesus, então, sempre foi as nações. Só que durante o seu ministério terreno, para cumprir as Escrituras, ele busca a ovelha perdida de Israel. Essa rejeita, para cumprimento do texto que nós estamos estudando, inclusive hoje à noite a gente continua nele, Zacarias 11. Com a rejeição de Jesus, o evangelho passa a ser para alcançar todas as nações. Compare aí então com Mateus 10, versos 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrais em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda Mateus 15, verso 24 e verso 26 vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, que era a mulher cananeia. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, porque é assim que o judeu chamava o gentil, né, de cães. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da minha migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Veja, se Jesus realmente não quisesse abençoar as nações, ele não teria dado essa exceção. Mas o foco é que durante o ministério terreno de Jesus, ele veio para buscar a ovelha perdida. Por quê? Porque ele não queria alcançar as nações? Não, para cumprimento profético. Os judeus rejeitaram, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E aí então, essas boas novas é aplicada sobre os gentios. Mas o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações, porque a igreja do Senhor faz parte dos judeus que creem no Messias e dos crentes em Cristo Jesus. É por isso que Apocalipse vai fazer sempre a mesma distinção, que os crentes verdadeiros é aqueles que temem a Deus e guardam o testemunho de Jesus, referindo-se ao povo judeu convertido, né, que crê em Jesus como Messias, e aqueles dos gentios que receberam o Espírito Santo para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Tudo bem, irmãos? Sendo assim, a igreja é importante e tem uma tarefa a ser cumprida. E a igreja verdadeira é uma só, que tem como fundamento as Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Para muitas comunidades que não reconhecem o início da igreja lá no Éden, eles focam somente no Novo Testamento. A igreja, ela precisa estar fundamentada no todo. Toda, como foi dito hoje pela manhã, toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse toda
como não tínhamos o Novo Testamento completado ainda, referia-se o quê? Muito mais ao Antigo Testamento do que o próprio Novo, porque o Novo Testamento estava em construção. É lógico que esse todo inclui até aquilo que Deus revelou, posteriormente à escrita de Paulo, mas o todo refere-se ao Antigo Testamento e Novo Testamento, porque ambos tratam da história da redenção da igreja. A gente faz didaticamente dizendo, o Antigo Testamento fala do povo de Israel, o Novo Testamento da igreja. Mas isso é só uma questão didática, porque na verdade a igreja é uma só e a mesma desde sempre. Tudo bem? Dito isso, a igreja então é importante? Está nos planos de Deus? Sim, desde que ela esteja fundamentada na palavra do Senhor. No dia 23, se Deus permitir, eu ainda tenho mais algumas informações sobre esse tema para passar, e aí a gente segue, e aí tratando sobre a tarefa dessa igreja, para que ela possua de fato as características e as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Tudo bem?